Nesse vídeo, iremos abordar o direito penal, o direito processual penal, a advocacia criminal, a perícia criminal, o assessoramento técnico, vários estudos de casos que participaram o nosso amigo e o Dr. Marcelo von Saltiel, que é o nosso convidado de hoje, e eu, perito Kleber Milho. Então fica com a gente, quem não tiver inscrito se inscreve no canal para que receba todo vídeo novo automaticamente no seu e-mail e deixa o like no vídeo. Obrigado. Primeiro, doutor Marcelo, é uma grata satisfação conversar com o senhor, agradecer o pessoal todo aí. Você vai ver que vai entrar, tem uma turma grande aí da perícia criminal. Eu acho muito bacana isso de nós interagirmos aí as áreas, né, do direito, da perícia criminal. Vocês têm o clã dos advogados criminalistas, nós temos o clã aqui dos peritos criminais, dos peritos, os nossos alunos aí, que nós temos vários alunos aí que estão prestando concurso, mas eu vi que vocês têm um grupo aí, mas eu vou deixar, o pessoal já conhece bastante sobre o perito Kleber, né, o pessoal acompanha o meu perfil, eu vou lhe dar aí deixar com o senhor aí a apresentação, né, o pessoal lhe conhecer um pouco aí também. Já vamos entrar. Bom, primeiro lugar eu quero agradecer o teu aceite, né? Porque na verdade, embora a live tenha sido feita no teu perfil, fui eu que te convidei para nós fazermos essa live e conversarmos um pouco sobre perícia criminal, sobre criminalística, sobre medicina legal, o que faz o assistente técnico, qual é a diferença do perito e o assistente técnico, né? Então, eu quero desde já agradecer e para mim vai ser um grande aprendizado, né? Essa noite conversar contigo sobre diversos assuntos. E falando um pouco a respeito de mim, eu sou advogado criminalista, atuo desde 2007, né? Tenho 3 pós-graduações, uma em Ciências Criminais pela PUC, outra em Direitos Humanos pela Fundação, pelo LFG, né, do Luiz Flávio Gomes, e a última pós que eu fiz foi em Direito Penal e Processo Penal pela Uniriter. Atuo na área criminal desde sempre, quando eu peguei a carteira da OAB, e mais especificamente agora com uma atuação mais forte no Tribunal do Júri a partir do ano de 2004, 2014 e 2015, né? E mais ou menos é isso, né? A minha formação aí, e um pouco do meu currículo, né, doutor? O meu currículo o pessoal já conhece, mas como a gente vai transmitir, até brevemente, eu sou engenheiro químico, né? Eu entrei mais de 20 anos na perícia criminal, trabalhei em várias áreas ali dentro da perícia criminal, sendo bem objetivo. Mas o importante, né, que o nosso foco aqui hoje, crimes dolosos, a investigação, né, o pessoal entender como é que funciona a perícia criminal e tudo isso. Eu acho que é pela minha experiência em várias áreas aí, você vai ver que tem vários colegas aí da perícia criminal, até deixar um convite para vocês participarem, talvez uma ideia, nós interagirmos aí os congressos, seminários, eu acho que eu fui mais de 100 congressos aí, e tem uma turma aqui que eu acho que me ganha em número de congressos, peritos criminais, nós temos uma coisa da capacitação constante, né? Eu fui diretor do GP, fui diretor-geral do GP, obrigado pessoal aí. Eu saí também, assim que eu me aposentei, deu o tempo da aposentadoria especial no Rio Grande do Sul, eu fui convidado pela Procuradoria-Geral, né, pelo doutor Dalazen, doutor Vacaro, que eu tenho um agradecimento muito grande, que uma ideia era nós montarmos um assessoramento criminal no Tribunal do Júri, né, que o Ministério Público tem um gabinete de assessoramento técnico, na área contábil, área ambiental, área de direitos humanos, e com a nossa expertise aí, e até pelo aprendizado, a gente sempre aprende copia e cola, né, e já dá uma arrumada, né, tinha uns colegas, eu tenho um grande amigo lá, que ele é um assistente técnico no DF, né, o Iremar, que foi presidente da Associação Brasileira, e o Distrito Federal já tinha um assessoramento criminal há mais de 20 anos, né? Então, alguns estados, a gente está vendo uma tendência. Hoje nós temos colegas aposentados, alguns até que eu indiquei para o Ministério Público, depois eu trabalhei 3 anos e pedi para sair, assim, até para a gente aprender
O meu objetivo sempre é se continuado e trabalhar com os senhores. Hoje eu tenho trabalhado bastante com os advogados criminalistas. É uma ótica diferente. A gente sabe como é que atua o processo penal. Então o pessoal Exatamente. sempre tem muitas dúvidas, né? Então já vamos começar no básico aí, né? Perito criminal com nosso... Uma questão que eu queria ver contigo, Kleber, como é que foi essa questão aí do assessoramento com o Ministério Público no Tribunal do Júri, né? Porque tu foi um dos idealizadores desse projeto, Eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós entender essa questão aí do Ministério Público. Vou explicar com certeza. Então, até vamos começar bem do básico, né? Essa coisa bem nossa de professor aí. Pessoal, perito criminal, pessoal, que fique claro, perito criminal é nível superior concursado. Quando nós estivermos falando de perito criminal, ele é um servidor público, né, de um órgão pericial, e que precisa nível superior, ele é feito concurso público, e aí o perito ingressa. Algumas áreas até mais vagas, mais cargos, né, dentro da perícia criminal. A gente define muito claro isso, né, que é a aplicação das ciências naturais. Então, normalmente os perfis, assim, as universidades que tratam com a física, com a química, com a biologia e suas variantes aí, né. Então, os químicos, farmacêuticos, eu sou engenheiro químico, os engenheiros têm bastante. Aí nós temos os médicos, né, que vão ser legistas. Então, a primeira coisa é o curso superior, né? Claro, tem alguns outros cargos, que são os auxiliares, que a perícia um pouco diferente. Mas entrando dentro da perícia, a gente acaba, mesmo sendo de alguma área, dentro de alguma área, a gente consegue migrar e atuar em outras áreas. Tem áreas que a gente não aprende na universidade, a gente acaba aprendendo a perícia dentro da própria perícia. Aí depois eu vou falar isso no assessoramento técnico, isso faz toda a diferença. Por isso que os que eu conheço aí, que eu vejo como grandes referências no assessoramento técnico, todos eles são ex-peritos, criminais. E lá dentro da perícia, eu até vou dividir bastante isso, né? Eu enxergo a perícia como um mosaico, né? Eu sempre trato a perícia como um mosaico das provas. Por que a diferença, né? O perito oficial, quando ele está atuando, e principalmente nos crimes dolosos, a perícia tem um plantão de local de morte violenta, que a gente chama, que são os peritos que vão para a cena do crime. E aí ele inicia todo o trabalho da perícia criminal, a importância do isolamento da cena, hoje cadeia de custódia e outros temas que a gente pode abordar. Então tem uma equipe que é 24 horas, dividida nas regionais. Porto Alegre, os peritos são mais especialistas, as capitais tendem a ser mais especialistas. Isso aí vai afetar diretamente nos laudos, de uma certa forma, né? Porque os peritos do interior também têm uma outra característica, que são generalistas. Então, às vezes o perito está de plantão e atende de tudo. Aqui na capital nós temos os peritos que atendem local de morte violenta, nós temos uma equipe específica para trânsito, nós temos uma perícia específica para engenharia, e tudo esse atendimento de pronto atendimento. E depois, com essa coleta dos vestígios, armas, munições, o próprio cadáver, depois tem uma outra equipe que remove, vai para o DML, é feita a análise lá no DML. São coletados esses vestígios biológicos, né? Nós temos o laboratório de perícia, a perícia do Rio Grande do Sul é uma perícia muito, muito qualificada, como grande parte da perícia brasileira, que a gente tem conhecido, apesar das carências, né? Mas o que eu enxergo hoje bem claro, assim, em relação à perícia criminal, fora alguns casos, o que acontece? O perito ele recebe um ofício e diz assim: atende essa caneta e me diz se ela é cor-de-rosa. Então ele recebe se isso aqui é uma caneta que escreve. Então tem um ofício que está ali, que marca essa caneta, define essa caneta, ela é cor-de-rosa, o que ela escreve. Aí eu tenho que fazer uma análise da tinta, qual é a composição dessa tinta. Um outro perito vai receber um ofício e vai dizer assim: qual a composição química dessa caneta. Então, esse perito aqui vai talvez espeça esse laudo, o outro perito expede outro laudo, e isso é muito corriqueiro dentro da perícia criminal. Os peritos receberem as solicitações, fazem esses atendimentos, entregam seus laudos e normalmente não tem um fechamento, né? Então,
talvez fosse até quase impossível que os peritos conseguissem ler todos os peritos, imagine, todos os peritos lerem todos os inquéritos. Então é uma coisa muito específica. Isso aí a gente vai chegar numa coisa que são os quesitos, que é as coisas que os peritos têm que responder. Então, normalmente os ofícios eles chegam sob a forma de perguntas, e isso aí eu vou entrar depois nessa coisa do assessoramento. Se você quer falar, fica à vontade de me interromper. Né? Não, essa questão que tu disse aí dos quesitos é fundamental, porque muitas vezes nós encaminhamos as perguntas, né, os quesitos ali pro perito, e volta a resposta e a gente não consegue, de alguma maneira, interpretar o que foi dito ali. Então, eu acho que às vezes acontece, o advogado pergunta, o perito não entende, e aí o perito responde, e o advogado também não vai entender. Então, essa questão é complicada. Tem que ser o mais ali, eu acho que direto, objetivo, porque eu falo, porque já aconteceu comigo isso, não sei se aconteceu já contigo, né? Mas comigo aconteceu. O que acontece é o seguinte, ó, aí eu vou ser bem duro com isso, quem não sabe perguntar não tem a resposta que quer. Então, isso aí dentro do Ministério Público, depois eu atuei, então o que acontece às vezes, o que a gente vê? Ofícios que vêm das delegacias como se fosse um copia e cola, não são específicos, as perguntas são mal formuladas. E aí é uma das depois eu posso entrar onde entra o assessoramento, onde o assessoramento auxilia, em fazer as perguntas certas, né? Se tu me pergunta se isso aqui é rosa, eu vou te responder é ou não. Agora, se tu me pergunta qual é a cor dessa caneta, eu vou te responder outra coisa. Então, eu quero saber se tu quer saber a cor dessa caneta ou se tu quer saber se ela é rosa. Então, por favor, me descreva essa caneta e diz o que ela faz, é uma coisa. Agora sim, ó, é possível que aquela marca encontrada naquela parede tenha sido produzida pela tinta oriunda dessa caneta? A pergunta é diferente. Então, assim, aonde a gente auxilia muito os operadores do direito, e eu continuo aí assessorando, eu digo, grandes amigos aí da Polícia Civil, do Ministério Público, o pessoal às vezes me liga, até eu digo assim, Ministério Público e Polícia Civil, trabalho de graça, muito disso às vezes é uma pergunta, Kleber, que exame é esse, o que a gente faz, o que dá para fazer? Então, às vezes, nós que trabalhamos na perícia em várias áreas, e eu comandei várias equipes aí, vários projetos, a gente sabe o potencial e às vezes o que a perícia criminal consegue fazer. Então, às vezes a gente identifica ali exames que não foram feitos. Até para desmistificar uma coisa, o assistente técnico, a gente atua para a defesa, a gente não atua para defender. Eu gostei muito de uma expressão esses dias que um colega usou. O senhor vai me contratar para fazer um parecer, uma análise de um caso. Pode ser que o meu parecer ele complique ainda mais o teu cliente, porque eu vou falar a verdade. Eu vou dizer assim, olha, que eu identifiquei, talvez eu identifique coisas que talvez... Aí o senhor faz o que o senhor quiser com o meu parecer. Eu não vou dizer coisas que eu não posso provar, e eu me debruço muito sobre as provas, e aí que eu vejo que alguns assistentes técnicos, eles confundem de ter sido chamado pela defesa, não quer dizer obrigatoriamente que tu tem que fazer qualquer afirmação lá, e imagina, é o que eu... Claro, 20 anos... Eu acredito que o perito e o assistente técnico, eles não estão ali para tentar derrubar ou para tentar burlar o laudo oficial da perícia oficial. Eu acho que o assistente técnico, muitas vezes, ele está ali para ajudar a melhorar a perícia criminal, né? E não simplesmente criticar só por criticar e porque está atuando ao lado da defesa, né? Essa é a minha opinião. Não sei se realmente não, isso. Não, o senhor tá com toda a razão. Cara, eu vou falar por mim, assim, o que eu faço, né? Depois então, eu vou assim, te contar também. Eu tive casos assim, ó, que eu vou te contar depois. Não, nós vamos entrar nos casos aí com certeza. Mas até para o pessoal entender, né? O senhor perguntou sobre o Ministério Público, né? Então, quando eu era diretor-geral do GP, né? Na gestão até 2017, a gente montou uma equipe muito legal. Assim que eu saí, a gente tinha um contato muito próximo com alguns promotores ali, grandes amigos. E eu conhecia o projeto do Distrito Federal e eu disse, olha, eu acho que o Ministério Público, a gente podia ajudar a criar um projeto.
Então foi um projeto que ele foi se construindo, né? Não vou dizer que foi, né? Não foi ideia minha, não, mas era uma intenção do procurador-geral à época, né? E a equipe que foi montada quando eu fui convidado. Então eu acabei assessorando o gabinete de assessoramento técnico todo, não era só o criminal, mas a gente conseguiu, né? Fortalecer isso, para a gente ver o quanto é importante para os operadores, para os promotores, ter peritos e como assistentes técnicos, né? Então, não é que o Ministério Público, às vezes até uns colegas acham, agora o Ministério Público vai querer substituir a perícia, ele nunca vai substituir a perícia porque ele é parte. Da mesma forma que o Ministério Público tem um assistente técnico dele, o senhor é advogado, de repente a gente vai trabalhar alguns casos aí, eu vou ser teu assistente técnico, mas uma coisa é o laudo da perícia. O laudo da perícia, como a própria perícia afirma, não tem inocentes nem culpados, né? A perícia é isônoma. E a do Rio Grande do Sul ainda é melhor ainda, pela autonomia que tem, por ser independente da polícia, por ter sua autonomia desde 88. Então, me ajuda aqui também se tiver alguma pergunta do pessoal aí, porque eu acabei não olhando aqui. Né? Até vou. Não, deixa eu só vou desativar os comentários um pouco. Eu vou desativar um pouquinho os comentários para não lhe tapar seu rosto. Aí depois eu deixo para o pessoal perguntar. Então, e aí o trabalho da perícia criminal, o que nós identificamos assim, tu precisa da multidisciplinariedade, a característica da perícia é ser multidisciplinar. Né? Vou dar um exemplo clássico assim. Nós temos o laboratório de perícias. Tu pode ter um perito que trabalha no laboratório para analisar droga. A droga bruta é um exame. A droga metabólito na corrente sanguínea é outro. Um é da química geral, o outro é da toxicologia. Então, pode ter um perito que ele é um especialista para analisar drogas e ele não entenda tanto de toxicologia. Como ele pode não ser um especialista em DNA, e, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem os 3 laboratórios dentro de um laboratório. Né? Tu pode ter um perito de local que ele seja ótimo em armas, mas ele não vai saber tanto quanto um perito da balística, que é especialista em munições, é especialista em armamentos. Né? Tu vai ter um perito que é de local de crime, mas de repente mesmo os peritos de... E qual é a tua especialidade específica, assim? Eu trabalhei... Eu vou falar das áreas que eu atuei, né? Eu atuei bastante tempo na engenharia, né? Bastante tempo com veículos, né? Então ali eu atendi muito sobre fraudes veiculares, né? Muito sobre a área da química. Depois eu fui para a informática, eu trabalhei com informática, áudio e vídeo. Eu passei um tempo na informática, no áudio e no vídeo. Muitas das perícias, elas não são coisas muito complexas, né? A gente não imagina aquelas coisas dos hackers que eu imaginava que a perícia fazia. Isso é muito da Polícia Federal. Muito da perícia de informática é análise de conteúdo. É o que nós temos visto em alguns casos. Retirar, extrair esses dados, cadeia de custódia, baixar esse material, analisar esse material. Será que tem material de pedofilia? Será que tem algum material que pode levar a algum caso? A gente tem visto alguns casos, eu não vou comentar muito, eu não gosto de comentar casos de outros estados que estão em andamento, né? Até por uma questão ética, assim, né? Porque o desenrolar dos laudos, pareceres, as coisas podem mudar, as pessoas começam a condenar as pessoas antes, e em vários casos eu já atuei assim, né? Que a imprensa condenou, a opinião pública condenou, e nós, depois de uma análise, nós revertemos. Às vezes a gente tem aquela coisa do processo penal lá da policialesco também, de uma certa forma, essa coisa que a gente tem contra os bandidos, alguns realmente muito bandidos, muito violentos, de acusador, de condenador. Mas aí também é uma coisa que depois até minha cabeça mudou, eu vou lhe dizer, doutor, que a minha cabeça mudou, porque às vezes assim, o que eu vejo hoje na defesa, as pessoas têm que pagar pelas que elas fizeram, mas elas têm que pagar na real proporção do que elas fizeram. Né? Às vezes a gente vê algumas denúncias, às vezes que são as agravantes, né? Será que ele cometeu daquela forma? Foi realmente ali que ele cometeu? Tanto que às vezes a gente comemora assim, não, e que a pessoa tenha a oportunidade de ter a ampla defesa e depois a plenitude da defesa no júri. Que ela consiga mostrar, daqui a pouco... Tem algumas obras, eu não sei se o senhor já leu o Assassinato de Reputações, que é do Tuma, da forma num dos governos, não vou citar governos, eles acabavam com
com uma reputação, né? Eles pegavam uma conversa, tiravam partes dessa conversa, enviavam essas partes fora de contexto à imprensa, a imprensa já condenava a pessoa, né? E depois reverter isso é muito complexo, né? Então, então... Inclusive, falando nisso, eu tô até com um livro aqui, que é o do caso Daut. Ah, só tem o livro. Tem muito meu amigo, Amadeu Weimer. Eu tenho o livro Amadeu Weimer é meu amigo. O livro proibido, inclusive, eu tenho aqui do Davi Coimbra, que foi censurado, né? Que é o Bacana. 800 Noites de Junho. Esse aqui é revelador. Esse livro aqui, ele explica tudo e, assim, ó... Mas bacana. É vamos lá, vamos. Agora, então vamos que o pessoal gosta. Esse do caso Daut é um caso. A imprensa toda já tinha destruído a vida do Dexheimer, né? Já tinha tido como condenado. Mas conta para o pessoal mais ou menos o que foi o caso, até para o pessoal entender. Foi considerado o julgamento do século, né? Ele foi, eu acho que o primeiro julgamento transmitido. Eu acho que até quem transmitiu hoje é o senador, que ele era aquele senador que tomou o choque, me faltou o nome dele agora. O Lazier Martins. O Lazier Martins, acho. E o doutor Amadeu Weimer, que é muito meu amigo, né, que é uma referência dos senhores aí, ele foi assistente Aí, outra coisa que o pessoal não entende, os advogados atuando como assistentes da acusação. Mas eu deixo para o senhor mais ou menos resumir o que foi o caso, que tem vários problemas na prova, lá assim, para a gente poder abordar outros casos, né? Mas acho que é muito bacana, porque é um caso que envolveu... O governador era o Pedro Simon, era um caso que envolvia deputados, né? Então, se eu quiser tratar ele de uma forma... Claro, o crime, ele ocorreu 4 de junho de 88, né? Eu até me lembro isso aí, quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, e o meu pai acompanhou direto, né, toda aquela situação, mas o julgamento mesmo ele foi ocorrer em 1990, né? Eu tinha, então, 12 anos de idade, já tinha mais ou menos uma noção ali, sabia? Meu pai vivia escutando, eu olhava na TV aquilo, então me chamou muita atenção. Foi o caso do deputado Daut. Ele foi assassinado com um tiro, né, de espingarda de calibre pesado na frente do prédio. E um dos suspeitos ali, foi acusado, foi o colega dele de bancada, o então deputado Antônio Dexheimer, né? Tinha algumas questões, né, nesse caso aí que levaram a polícia indiciar ele. Até teve uma questão aí, meio que uma briga interna dos dois delegados, porque o delegado Wilson Miller, se não me falha a memória, ele queria ter mais um prazo para investigar, e o outro delegado chefe de polícia rápido. Trocou, chefe de polícia, né? Isso, chefe de polícia queria terminar logo e concluir tudo em 20, 30 dias, né? Então teve essa questão aí. Teve esse crime, no livro ele traz ali que teve várias falhas, né, doutor? Uma que foi mexido na cena do crime. A cena do crime foi modificada, né? Não teve o isolamento que deveria ter. Teve também uma questão que eu me recordo aqui também, do carro que foi visto um monstro. As roupas. O senhor sabia que a perícia do Rio Grande do Sul ficou autônoma depois desse caso? Isso aí foi um dos casos motivadores para a autonomia da perícia. As origens da perícia criminal do Rio Grande do Sul, que em 88 ela ficou autônoma, foi um momento depois, né, da desvinculação da perícia da polícia, um momento depois dessa quantidade de equívocos e erros, que hoje nós, claro, na época, né, olha que ano era isso, o senhor me ajude aí. Foi em 88. 88. O senhor está vendo? Foi exatamente esse caso. Ele foi um marco dentro na história gaúcha até. Que é excelente você ter trazido o caso, a gente não tinha tratado isso aqui. É um caso que ele é um caso que muita gente não gosta de mexer nele, né? Porque tem muita coisa dentro da política, dentro da polícia. Então, inclusive o livro do Davi Coimbra foi censurado, foi retirado de qualquer lugar. O Davi Coimbra, até quando eu conversei com ele uma vez na Feira do Livro, ele disse: eu fui o único condenado nesse caso do Daut,
porque todo mundo foi absolvido, mas eu fui o único condenado. Ele foi processado pelo Dexheimer e pelo assessor do Dexheimer, né? Mas tem uma questão interessante aí, Kleber, que é a seguinte: o advogado do Dexheimer foi o Lia Pires, né? Um monstro da advocacia criminal, um dos maiores do tribuno que o Rio Grande do Sul já teve. E tinha uma questão que o Ministério Público trouxe, e a polícia, nesse caso Daut, que seria uma testemunha ocular, que era inclusive uma surda e muda, a Lindóia, o nome dela, que ela estaria naquele horário, perto daquele local ali, na esquina, caminhando com o cachorro dela. E ela teria visto, né, o momento que o carro parou e saiu aqueles disparos do carro. Um Monza, se não me engano, um Monza preto que o Dexheimer tinha, mas era um Monza prata que foi pelos tiros. Aí, nessa época, em 1990, o Lia Pires conseguiu trazer uma questão importantíssima da perícia, meio que em 3D, para mostrar para os desembargadores que ele foi inovador. O local que essa testemunha estava era impossível dela conseguir enxergar. E ele trouxe toda uma questão naquela época não tinha muitos recursos, né? Tipo um 3D para mostrar para os desembargadores que essa prova aí, né, foi tentada colocar ali de alguma maneira, mas que era impossível aonde ela estava e o local onde foi ocorrido os disparos, né? Aquilo eu achei fantástico, né? E no livro traz direitinho, traz inclusive fotografia da perícia e do local, né? O doutor Amadeu, ele tem esse caso todinho lá. Um dia ele disse assim para me trazer o caso para casa, né? Não, é sensacional, algumas fotos aí eu vi. E o que o senhor está falando aí, a gente tinha tratado até na chamada da live, a reprodução simulada dos fatos, né? Então, isso aí. Então, até agora eu estou nos casos aí de repercussão aí bastante, esse eu até posso falar, não vou entrar muito em detalhe, por exemplo, o caso Carrefour, que eu estou assessorando. Em breve, até estou entregando os quesitos aí, e nós vamos ter a reprodução simulada dos fatos, né? Então, às vezes a reprodução simulada dos fatos não é só só reconstruir aquilo, assim, mas também a oportunidade, aí uma das oportunidades que a defesa tem também para formular alguns quesitos, trazer algumas informações para dentro do processo. Que nem sempre os peritos, até pela demanda, né? Eu recordo que a perícia criminal faz 200 mil laudos ano, enquanto um colega nosso aí da perícia do plantão, ele vai atender 30 locais num mês, eu vou assessorar 2 casos. Então aí a grande diferença, né? Claro, Exatamente. Os processos que eu assessoro tem 1.000, 2.000, sei lá quantas páginas, né? Até brinquei hoje, tá no meu Instagram ali no feed. Dá uma olhadinha no processo para mim, aí daqui a pouco o advogado te manda lá. Primeiro que os senhores judiam da gente, né? Manda um pedaço, daqui a pouco manda umas fotos, aí depois a gente começa a entender, porque às vezes os senhores não conseguem nem acesso ao inquérito. Tu vai ali, consegue convencer o delegado, tira umas fotos e manda. Mas o que eu mandei pra ti tava completinho, né? O que eu te mandei tava certinho aqui. Não, o que você me mandou tava excelente, deu para analisar. Mas então isso é uma coisa interessante, né? E hoje nós estamos vendo alguns casos aí de repercussão, e são vários, em que a reprodução simulada dos fatos, e aí já que o senhor trouxe esse caso, tem um caso que eu adoro, eu sempre cito nos programas, é o caso de Elaine Uglione, que é a mãe do Bernardo, né? Então, assim, aos amantes da perícia criminal, aos amantes do direito, né? Fica essa dica, né? O Bernardo já deu toda uma repercussão, né? O Bernardo deu uma repercussão, mas sobre a ótica da prova técnica, o caso Odilane Uglione, ele é de uma riqueza, assim, porque o caso foi reaberto, tinha uma dúvida sobre o tiro, tem um parecer do assistente técnico totalmente errado, totalmente equivocado, tem perícia de documentos. O tiro entrou na boca e se alojou nessa região. Ele ficou alojado aqui nessa região, claro, ele ficou aqui nessa região aqui frontal, né? Mas tem uma série de memória, tinha uma questão de uma carta também que ela escreveu. É a carta da Odilane que o assistente técnico ele atribuiu a carta à secretária, né? Então, assim, ele acabou com a vida da secretária.
E o que eu era o diretor-geral na época, quando o caso foi reaberto. Então, com esse parecer, o processo foi reaberto, parecer completamente errado. E o que nós fizemos na documentoscopia, que é a área que faz análise dessa carta, né, da grafoscopia. Eu até solicitei na época, que todos os peritos da documentoscopia participassem. Então, assim, a gente pegar o currículo de um perito da documentoscopia com 10, 15, 20 anos de casa, você imagina quantas perícias de grafoscopia ele fez, né? Então, você imagina agora todos os peritos da área emitirem o laudo, é fantástico, né? O laudo é sensacional. E o Rio Grande do Sul criou, na época, a reprodução simulada. O que a gente fez? Uma reconstrução facial em 3D, que é um outro troço histórico na perícia brasileira, que tem um profissional aí do Mato Grosso, Cícero, que ele reconstruiu o rosto do Santo Antônio. Então ele faz reconstruções digitais, né? Então o que nós fizemos? Na época a gente tinha fomentado que os peritos aprendessem isso, e daqui a pouco chegou o caso, e o caso era o caso de Elaine. Então foi feita a exumação dela, né? O pessoal que não sabe, tinha sido enterrado, o corpo foi tirado. E aí está o crânio ali. E com esse crânio, ele foi fotografado em cima de uma matriz de dimensões, foi escaneado e foi feita todas essas simulações digitais, e o crânio foi impresso numa impressora 3D. Então, o que a gente conseguiu fazer é colocar tudo na verdadeira grandeza. A arma do crime, que posição estaria essa arma, né? Se ela tivesse dado o tiro, ou em que posição uma segunda pessoa teria atirado e matado ela, né? Então, teria que puxar ela para trás, e o ângulo, a inclinação, é um trabalho fantástico. Tem os colegas aí, a Rosane Baldasso, e um colega agora que está em Santa Cruz, é um caso emblemático, assim. Então, e tem uma coisa muito interessante desse caso. Nós tinha uma coisa de resíduos de tiro também, que das mãos, que é um grande problema, né? Alguns exames antigos, o Rio Grande do Sul já avançou nisso. Então tem uma série de coisas, e um deles é a reprodução simulada, que é muito interessante. Bom, chegamos ao final dessa primeira parte. Na continuação, mais sobre perícia criminal, sobre advocacia criminal. Eu, perito Kleber Miller, juntamente com o advogado criminalista do Rio Grande do Sul, Marcelo von Saltiel. Se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo para nos ajudar na divulgação. Obrigado. Na sequência, continuamos.